Quem é essa mulher, Zé Bob? Essa mulher é a Donatella. Novela A Favorita, capítulo 102, terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. E é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular e no seu computador. Deixa o seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom, que o vídeo é legal e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, essa parte final já da novela. Falta alguns capítulos ainda, sim, mas já estamos entrando na reta final da novela. Então comente aí o que vocês estão achando. Deixa aqui também o comentário de onde você assiste a novela. Vamos lá? Na outra cena, Silene fica preocupada com Harley. Nesse momento, ele chega e sobe. Silene vai atrás dele para conversar. Lá em cima, Harley conta que se demitiu e conta que queria contar para Gonçalo que ele é neto dele. Silene fala que eles podem sair da cidade. Harley fala que se sente mal e tem nojo de si mesmo. Lá embaixo a campainha toca e é Lara, que diz que precisa conversar com Harley. No quarto, ela conta que descobriu que ele engravidou a Maria do Céu. Lara fica mandando ele falar a verdade de uma vez por todas, uma vez na vida. Nesse momento, Harley fala que tentou dar o golpe nela e que realmente traiu ela e engravidou a Maria do Céu e ficou várias vezes rindo dela, debochando da cara dela com a Maria do Céu. Lara dá um tapa na cara dele e fala que ele nunca mais vai sentir a cor do dinheiro dela e que ela vai continuar rica e ele vai lamber o chão para sempre. Lara desce puta da vida e ainda bota a culpa em Silene e fala que o golpe foi culpa dela, que tem certeza que foi ela que planejou isso. E sai. Lá em cima, Harley lembra dos momentos com Lara e fala que perdeu a Lara para sempre. Na cena seguinte, Shiva confirma para Mariana que vai assumir o filho dela e que quer conhecer os pais dela e falar com eles. Mariana pede calma para ele e fica preocupado de Shiva falar com o pai dela. Na outra cena, Stella e Catarina comemoram, o restaurante está cheio e uma mulher chega e fala que a comida estava ótima e elas realmente podem fazer o que elas quiserem desde que elas sejam felizes, juntas ou não. E as duas ficam rindo. Depois, Léo chega e fala que o Shiva e o pai do Shiva vão ter que arcar com as despesas do filho da Mariana. Na outra cena, Gonçalo lamenta Harley ter saído da vida deles e Irene fala que foi bom isso acontecer, que, ao que tudo indica, o Harley engravidou outra moça. Gonçalo fica chocado e Lara chega desolada e fala que é verdade que o Harley confessou isso para ela e que ele confessou também que só estava com ela por interesse. Pedro e Gonçalo tentam defender Harley e Lara fica puta e sobra pro quarto. E Irene fica puta com Pedro e Gonçalo também, por tentar defender o Harley. Na outra cena, Elias fala pra Diva sobre o tesouro do povo e fala que foi o filho do deputado Romildo Rosa que começou aquilo. Duduzinho vem e Diva vê Alicia de longe. Ela fica toda nervosa e fala que tem que ir. Na outra cena, Shiva assume o filho de Mariana e Léo começa a cobrar ele, pedindo dinheiro e começa a amedrontar o Shiva. Mariana grita com ele e manda ele parar e fala que o Shiva não é o pai verdadeiro do filho dela, mas ele quer assumir. Depois ela pede para o Shiva ir e fala que vai conversar a sós com os pais. Ele sai, mas antes ele fala que nada mudou. Ela fica toda feliz. Ele sai e ela então confirma para o pai que o Shiva não é o pai do filho dela, mas que ele quer assumir o filho. Na outra cena, Romildo Rosa comemora com o Gurgel
o fato do advogado ter dito que sem o depoimento da tal Diva Palhares, ele será certamente inocentado e fala que ele ainda pode processar o Zé Bob e colocá-lo na cadeia. A cena vai para Zé Bob recebendo a notícia. Rita chega e fala que foi ali ver um freelance, mas não tinha e já tinham colocado outra mulher no lugar dela. Tuca fala que está precisando de uma pessoa ali na área de comunicação e encaminha ela para o RH. Na outra cena, Pedro se despede de todos e vai para a avaliação do médico. Ele sai e Gonçalo fala que quer ver a Lara, mas Irene fala que é melhor não agora. Na outra cena, Lara lembra dos momentos com Harley e chora muito. Depois ela escreve uma carta. E na outra cena, Irene lê a carta que Lara deixou, que diz que ela foi para um lugar seguro pensar melhor na vida. Flora ouve e fica pensativa. Na outra cena, Lara vai acampar. Na cena seguinte, Irene aparece na casa de Cassiano e fala que a Lara sumiu. Cassiano fala que ela deve querer ficar sozinha, mas Irene insiste para Cassiano ir atrás dela. A cena volta para Lara fazendo trilha. Na outra cena, Pedro deixa a Donatella atualizada de tudo o que está acontecendo e conta que o Harley engravidou outra garota. Donatella fala que tem certeza que tem o dedo da Flora aí e que precisa ver o Harley. Depois, Pedro se despede dela e volta para a clínica. Na outra cena, Silene tenta consolar Harley, mas ele fala que isso não pode ficar assim e que vai procurar alguém para falar sobre a Donatella. E sai. Na outra cena, Cassiano chega na gruta onde Lara está. A cena vai para o Capanga perguntando para um dos filhos do Baiano se o pai dele está ali. Na cena seguinte, Harley chega na casa de Zé Bob. Ele entra e pede para conversar com ele sobre a Donatella. Zé Bob pergunta o motivo do interesse dele e Harley diz que Lara contou algumas coisas e ele ficou curioso. E nesse momento vê uma foto dele e da Donatella, do Zé Bob e da Donatella, e pergunta quem é. E Zé Bob fala que essa é a Donatella Fontini. Harley não entende e diz que a conhece como diva e fala que Donatella está morta. Zé Bob pergunta se ele já descobriu que ela é mãe dele e fala que ela também já sabe e pergunta como ele descobriu. Harley conta que foi Silene e fica furioso que por todo esse tempo ela sabia que ele era filho dela. Zé Bob fala que a história é longa e tem muitas vidas em jogo, mas vai contar tudo. Na cena seguinte, o filho de Baiano diz que o pai foi pegar um ônibus e mostra onde. Na outra cena, Cassiano conta que da última vez que eles foram ali, ela disse que ali seria o lugar especial dela e por isso a encontrou e diz que é perigoso ela ficar sozinha. Lara fala que foi muito lindo ele lembrar disso, mas pede para ele deixá-la ali sozinha e sai. Na outra cena, Donatella fala que sabe que ela está escondendo algo. Silene fala que tem medo desse assunto. Donatella diz que esse medo está fazendo ela não ser leal e fala que ele acha que é irmão da Lara, né? Silene diz que a Flora ameaçou ela. Na outra cena, Zé Bob conta que Donatella é inocente e que uma amiga a ajudou a sair da cadeia e que Donatella só soube disso quando eles leram a carta. Harley fala que é o último a saber de tudo mesmo e diz que precisa falar com a Donatella, mas Zé Bob fala que não pode, mas vai pedir para ela o procurar. Harley fica furioso e sai. Zé Bob liga para Donatella e manda ela ir para lá agora. Na cena seguinte, o filho conta para a mãe que um homem procurou pelo pai e ela sai correndo. Na outra cena, Flora diz que quer o serviço para hoje. Depois conta para Silveirinha que Dodge contratou um homem. A cena vai para o Capanga avistando o Baiano de longe e carregando a arma. Nesse momento, a mulher de Baiano chega e manda ele correr dali. O Capanga atira, mas consegue acertar neles, que correm para longe dali. O Capanga tenta correr atrás deles, mas perde de vista eles. Na cena seguinte, Gonçalo e Irene discutem sobre Harley. Gonçalo tenta defendê-lo, então Irene conta que pediu para Cassiano ir atrás da Lara e torce para eles se entenderem. A cena vai para Lara pensativa na caverna e Cassiano entra na caverna atrás dela, mas Lara diz que ele está chateando ela e Cassiano sai e Lara chora sozinha. Na cena seguinte, Zé Bob conta que contou tudo para Harley. Donatella fica desesperada e Zé Bob conta que não contou sobre a Lara não ser irmã dele.
e que ela precisa decidir isso. Depois, anima Donatella. Na cena seguinte, Luma tenta acalmar Silene, mas ela pede para ficar sozinha. Nesse momento, Harley chega e fala que ela já sabia e que agora ele sabe que a Donatella está viva e conta que foi Zé Bob que contou. Silene conta que soube há pouco tempo e diz que Donatella não pode aparecer para ninguém, senão volta para a cadeia. Harley fica furioso pelas mentiras e sobe. Na outra cena, Maria do Céu chora e fala que queria um amor de novela, mas ele não existe. Orlandinho a anima e Maria do Céu diz que a Lara sim é uma princesa e que tem 2 príncipes e ela nenhum príncipe. Orlandinho diz que ela é uma princesa e a elogia. Maria do Céu também elogia ele e diz que é uma pena ele não gostar de mulher. E eles acabam se beijando. Na outra cena, Coppola parabeniza Juca. Depois, Lorena elogia o fôlego dele e que ele tem muita energia. Nesse momento, Cida chega e beija Juca. E Holanda chega e manda eles acabarem com isso e fala que a casa é dela. Coppola vai ao palco e encerra a apresentação de hoje. Todos aplaudem e saem. Coppola sai triste. Na outra cena, Rita e Alicia fazem compra. Depois, correm para casa e cozinham juntos. E nesse momento, Romildo chega e diz que sente falta deles e pede humildemente para eles voltarem para casa. Depois, tenta chamar um por um para passar uns dias com ele, mas todos o rejeitam e Romildo sai triste. Alicia quase vai atrás dele, mas Duduzinho não os deixa. Na cena seguinte, Maria do Céu e Orlandinho acordam e falam que isso foi um acidente, mas que foi maravilhoso. Na cena seguinte, Cida faz massagem a Augusto e eles veem Shiva e Mariana juntos e falam sobre os casais e Diva beija Augusto. Na porta, Shiva e Mariana também se beijam. Na outra cena, Grace tenta falar com Damião, mas ele está distraído lembrando de Dedina e diz que precisa ir resolver as coisas na fábrica. Na cena seguinte, Alicia ouve Átila falando mal de Romildo, mas fala que não liga e que vai ao banco, antes de ir ao trailer. Alicia sai e Vanderlei percebe que o caixa está vazio e descobre que foi roubado. Na cena seguinte, Léo chega furioso e manda Catarina ir ver o que ela fez. Lá fora, ele mostra uma pichação de sapatona no muro deles e diz que a honra deles está manchada e manda ela largar esse emprego. Catarina diz que não vai largar e sai. A cena vai para Catarina falando para Estela o que aconteceu. Estela fala que se sente muito mal por tudo isso, mas Catarina diz que é amiga dela e diz que nada disso importa. Na cena seguinte, Donatella surpreende Harley na rua e o chama para conversar. Na casa de Zé Bob, Donatella fala que é incrível estar perto dele. Harley pergunta por que ela não contou nada e Donatella fala que não sabia. Só soube pouco tempo e fala que ele é o Mateus dela e que foi muito amado por ela. Harley pergunta se ela pensou que ele tinha morrido. Donatella fala que no começo sim, mas depois sabia que ele estava vivo em algum lugar e chora falando que sabia que encontraria ele um dia e abraçaria ele. Depois conta como ele nasceu e pede um abraço para ele. Harley abraça o Donatella e os dois choram muito. Na outra cena, a Flora briga com Dodge por deixar o Baiano escapar. Na cena seguinte, o Baiano encontra com Zé Bob. Depois conta para ele que tentaram matar ele. Depois diz que vai sumir no mundo, mas antes quer contar tudo para ele. Na cena seguinte, Lara anda pela caverna de noite. Depois deixa a mochila cair em um buraco e cai em outro buraco e grita por socorro. Cassiano ouve e vai resgatar Lara. Lara conta tudo para ele e ele a conforta. A cena volta para Donatella admirando Harley e falando que ele é igual ao Marcelo. E Harley diz que Gonçalo sempre diz que eles são parecidos e diz que foi difícil ter que pedir demissão e se afastar. Donatella fala que a empresa é dele por direito. Harley fala que seria muito difícil ficar ao lado de Lara e não sabe como ela pôde deixar eles namorarem. Donatella então conta que a Lara é filha do Dodge e que o único herdeiro daquele império é ele, Harley. Harley fica revoltado falando que a Silene sabia de tudo, mas Donatella fala que a Flora chantageou ela, ameaçando matar ele, Harley.
Depois, Donatella fala para ele voltar com a Lara para protegê-la, mas Harley fala que agora é impossível. Nesse momento, o celular da Donatella toca e é Zé Bob falando que está com o Baiano. Na outra cena, Zé Bob convence o Baiano a ir com ele. Na cena seguinte, Lara fala que mandou ele ir embora muitas vezes e mesmo assim ali está ele. Cassiano fala que ela se apaixonou pelo Harley. Então ela o beija e os dois se declaram um para o outro. Depois Cassiano fala que a família dela está preocupada e que ele vai lá fora ligar para eles, mas antes ela pede um beijo a ele. Na outra cena, Irene recebe a ligação de Cassiano falando que está tudo bem. Na outra cena, a Baiana entra no carro com a família, no carro de Zé Bob. Dodge recebe a informação e manda o Capanga matar todo mundo. Ele conta para Flora e Flora fica tensa. Na outra cena, Zé Bob percebe que está sendo seguida. Ele entra no posto para tentar despistar, mas o Capanga entra no posto também. Na outra cena, Harley cobra Silene e fala que a Donatella falou tudo para ele. E fala que a mãe de verdade dele fez o que ela não fez. Silene fala que ela foi inconsequente. Harley fala que não tem raiva dela, Silene, só está decepcionada. Silene tenta fazer drama, mas ele fala que a vítima ali é ele. Na cena seguinte, Cassiano e Lara se beijam e Lara fala que quer ele sempre ao lado dela. Cassiano pergunta se isso é sério mesmo, se é isso mesmo que ela quer. E Lara fala que ela não falaria isso em vão. Depois eles conversam sobre o término deles e, por fim, Lara fala que o que importa é que agora eles estão juntos. Eles se beijam e fazem sexo. Na cena seguinte, Irene conta para Coppola que Lara e Cassiano voltaram. A cena vai para Zé Bob e a família de Baiano despistando o Capanga de Dodge no posto de gasolina e pegando uma carona numa carreta. E na cena seguinte, Harley chega na empresa e Gonçalo fala que entendeu o que ele fez e que achou muito nobre, apesar do erro dele, e oferece o emprego dele de volta. Harley aceita o emprego e fica emocionado e fala que veio ali para falar que a Flora não presta e fala tudo de ruim que aconteceu nesses últimos tempos tem o dedo dela. O sequestro da Lara, o sumiço das barras de ouro que até hoje ninguém sabe e outras coisas, inclusive o carro roubado que ela deu para Lara e a briga entre a dona Irene e ele. Gonçalo fala que ele não pode acusar alguém assim. Harley fala que é só para ele abrir o olho, que é muita loucura alguém ficar 18 anos presa e sair tão boazinha quanto ela. Depois ele pede desculpas pelo ser tão entrão e sai. Na cena seguinte, o Gonçalo chega em casa falando que quer ir para casa do Guarujá e pede para Irene se arrumar. Depois ele vai no cofre, pega uma joia e vai até a casa da Flora e dá a joia para ela e fala que queria dar essa joia para a esposa do Marcelo. E já que ela se envolveu com o Marcelo e é a mãe da Lara, essa joia é para ela. Flora aceita e fica toda boba. Depois ele dá a combinação do cofre para ela e fala que ela é a única que vai ficar ali e que ele confia muito nela, que ela é uma pessoa de inteira confiança. Flora tenta dizer que não, mas Gonçalo insiste. Ele sai e Flora fala que vai farrear tudo que pode hoje e que vai usar o melhor vestido da Donatella e usar todas as joias de Irene. Mas Silveirinha fala que se fosse ela não faria isso. Na outra cena, Zé Bob, Tuca e Donatella recebem Baiano e sua família na casa de Tuca e falam que o depoimento dele vai mudar o país. A cena vai para Gonçalo falando que esqueceu um documento e pede para o motorista voltar e manda Irene ir na frente. A cena volta para Flora abrindo o cofre e usando todas as joias de Irene e Silveirinha alertando ela a ir embora e ter cuidado, mas Flora manda ele parar de ser frouxo e começa a falar mal da casa e da família e fala que aquilo ali é um pedaço de mausoléu cafona e que quando ela for dona daquilo tudo, ela vai mudar tudo aquilo. Nesse momento, o Gonçalo entra e fala que não sabia que ela achava isso da casa dele. E assim termina o capítulo 102 de A Favorita. Galera, eu peço que antes de a gente terminar aqui, eu peço que por favor vocês deixem seu like, seu comentário e a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações e por favor comente aí o que vocês estão achando dessa parte da novela e de onde você assiste a novela, o estado e a cidade que você assiste a novela.
Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.